A gente começa essa edição falando do caso da morte do empresário curitibano que aconteceu neste final de semana em Matinhos. Você lembra desse caso? Este empresário que era colecionador de armas aqui em Matinhos e que teve aí a casa invadida e a namorada, que levou um tiro de raspão em um dos olhos. O principal suspeito da morte de Maruan Magide, o caseiro Tiago, esse principal suspeito, está preso desde hoje à tarde. O Michel Moreira está comigo aqui ao vivo para trazer mais informações sobre esse caso. Michel, já está a postos aqui, você que vem acompanhando esse caso aqui pela TVC e desde o início, desde o final de semana, todas as informações aí, conta pra gente o que você tem de informações sobre a prisão aí do caseiro. Uma ótima noite para você e obrigado por essa participação especial aqui no Litoral Gente de hoje. Olá, Rafa, muito boa noite para você, muito boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no Litoral Gente desta quarta-feira. Como você bem disse, Rafa, nós estamos acompanhando este caso da morte, que já é considerado também um latrocínio do empresário Maruan Magide, que aconteceu no último domingo no balneário Perequê, na cidade de Matinhos. Desde então, as nossas equipes de reportagem estão acompanhando, principalmente eu e também o cinegrafista Emerson Menini. Nós fomos até a residência onde aconteceu essa ocorrência, o repórter cinematográfico Eloy Rosa também esteve lá após o crime. A gente vem acompanhando este caso, Rafa, que não só chocou o litoral do estado, mas também a capital do estado, visto que era um empresário muito conhecido, então, na cidade de Curitiba. As informações desta quarta-feira, eu já adiantei até mesmo no Voz do Litoral de hoje, Rafa, que seria uma quarta-feira importantíssima para as investigações deste caso. Eu já tinha adiantado que teriam, então, novidades a respeito deste latrocínio ao empresário Maruan Magide, na cidade de Matinhos. A informação que nós temos agora é que o caseiro, já identificado como Tiago, como a gente tem falado desde o último final de semana, ele se entregou à Polícia Civil no começo da tarde desta quarta-feira. A respeito disso, a delegada de Polícia Civil, a doutora Samia Kozer, enviou um vídeo, então, para a imprensa no começo da tarde também desta quarta-feira, que fala como procedeu, então, a apresentação deste que é o principal suspeito de ter cometido o latrocínio contra o empresário de Curitiba. Vamos conferir o que a delegada disse. E na tarde de hoje foi preso o principal suspeito da morte do empresário Maruan e da tentativa de morte de sua namorada, a senhora Joelma. Desde o crime, a Polícia Civil vem trabalhando nas investigações, ouvindo testemunhas, realizando diligências e fomos delineando uma linha de investigação que acabou sendo confirmada quando a vítima, Joelma, saiu do hospital e confirmou quem foi a pessoa que fez os disparos de arma de fogo neles. A partir de então, a Polícia Civil pediu um mandado de busca e apreensão e também de prisão temporária desse principal suspeito. E após nós começarmos as diligências, tentando localizá-lo, porque ele já havia fugido da cidade, ele entendeu por bem se apresentar aqui na unidade policial. É interessante que a gente informe que essa pessoa nega os crimes, mas há mais de uma testemunha, então além da vítima, há outras testemunhas que o viram saindo do local dos fatos logo após o crime. A Polícia Civil segue em investigações, porque nós ainda desejamos verificar se há coautores ou partícipes desse delito e também buscamos localizar onde estão os bens que foram subtraídos da residência. Como a doutora Samia falou nesse vídeo, Rafa, a Polícia Civil segue investigando este caso, mas com certeza é um passo importantíssimo, que agora o principal suspeito, o Tiago, esteja então ali em posse da Polícia Civil para que essas investigações continuem de fato. Mas como a doutora falou também, Rafa, ele nega todas essas acusações. O pessoal de casa que tem acompanhado esse caso com a gente também desde o final de semana, desde a manhã de segunda-feira na nossa programação aqui, Rafa, deve estar se perguntando então, mas o Tiago não foi preso ainda na noite do crime? Sim, ele foi preso por uma equipe da Polícia Militar, foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil, mas às 6 horas da manhã de segunda-feira ele foi liberado. Algumas testemunhas, pessoas que moram ali nas proximidades da casa deste suspeito, falaram que por volta de 7 horas da manhã ele entrou nessa residência e depois não foi mais visto. Segundo a Polícia Militar, ainda havia expectativa que ele estivesse dentro dessa residência durante toda a manhã de segunda-feira, tanto que por volta de
22 horas de segunda-feira também, Rafa, foi então expedido um mandado de prisão preventiva. Isso aconteceu porque alguma testemunha deve ter citado novamente o nome de Tiago e por isso acabou saindo essa prisão preventiva deste principal suspeito. Quando a equipe da Polícia Militar foi até a residência, Tiago não estava mais lá. E sendo assim, depois ainda com outro pedido de prisão já mais efetivo também, ele já foi considerado como foragido da polícia. Algumas informações também, Rafa, falaram que o Tiago teria ido à cidade de Curitiba para visitar o sogro que estava com problemas de saúde. Sendo assim, nesta quarta-feira, ele se apresentou na Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça e agora muitos fatos, sobre essa ocorrência poderão ser esclarecidos. É muito estranha, no mínimo, né, Michel, essa situação aí de ir até Curitiba para visitar o sogro que não está bem de saúde, no momento em que ele é tido aí como um dos principais suspeitos ou o principal suspeito da morte desse empresário, né, e ter saído, ele provavelmente deve ter recebido a orientação da polícia para não sair da cidade. No fim, né, acabou saindo supostamente aí para atender, então, o sogro dele. Agora, Michel, me diz o seguinte, você, como eu disse, né, está acompanhando esse caso desde o início, a delegacia aí de Matinhos tem ouvido bastante as testemunhas, vizinhos ali que presenciaram algum momento, alguma cena do crime, né? Você também teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas que não quiseram gravar, né, para se autoproteger aí com relação à imagem, enfim. Mas o que elas disseram para você? Que relato deram aí a você com relação a esse caso? O que elas viram? Muito importante esse ponto, Rafa. Quando a gente chega a um local de morte, como foi esse que aconteceu no Perequê, em Matinhos, na noite do último domingo, sempre, até mesmo a Polícia Civil já procura por imagens de câmera de segurança. Infelizmente, ali por aquela quadra, ali onde aconteceu esse crime, não havia nenhuma câmera de segurança que pudesse, então, ajudar a Polícia Civil a esclarecer este caso. Então, Rafa, as testemunhas, que sempre são importantes, neste caso tiveram um papel ainda mais fundamental. Como você disse, eu conversei com algumas pessoas que moram ali nas proximidades que também foram ouvidas pela Polícia Civil. Uma delas falou ter ouvido esses disparos de arma de fogo, cerca de 5 disparos por volta de 9 horas da noite do último domingo e que depois viu o Tiago, o caseiro que trabalhava para o empresário de Curitiba, saindo da residência, muito nervoso. Quando o Tiago teria visualizado então que este vizinho estava acompanhando, estava vendo a sua saída dessa residência, ele teria pego um telefone celular e tivesse fingindo ali que estava em uma ligação telefônica. Após isso, ele não foi mais visto. Vale destacar também que a namorada do empresário ouviu o nome de Tiago. O namorado, que acabou morrendo nesta ocasião, falou: "Pra que isso, Tiago?", no momento em que ela estava se escondendo no banheiro para não ser alvo de mais disparos de arma de fogo. Então, desde esse momento em que a namorada mesmo, Rafa, disse já o nome de Tiago à equipe da Polícia Militar, ele já era o principal suspeito. Mas, como eu disse, ele foi encaminhado para a delegacia e liberado na manhã de segunda-feira. E nesta quarta-feira ele se apresentou, dando aí já um grande passo nessas investigações, da investigação deste crime, que, como eu disse, não só chocou o litoral do estado, mas também a capital do estado, visto que era um empresário muito conhecido na cidade de Curitiba. E aqui, Rafa, a gente fala que amanhã nós voltaremos à cidade de Matinhos para conversar também com a Polícia Civil e tentar esclarecer mais fatos a respeito dessa ocorrência. Então, amanhã na nossa programação, mais informações a respeito deste latrocínio. Tá certo, então, Michel, a gente aguarda novidades aí desse caso. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Litoral Urgente, tá?